Algumas histórias não pedem atenção, pedem apenas presença. Se quiser, fique. Se não, está tudo bem. O último quilômetro desponta à frente e a dor começa a imperar sobre a vontade de Tom. Com cada passo, uma onda de cãibra o atinge, obrigando-o a parar. O rosto contraído, ele fecha os olhos brevemente como se desejasse dissipar o desespero que se instala no peito. O grito da multidão ao redor dele ecoa como um mantra distante. Cada aplauso um lembrete de que há um mundo esperando por ele, mas a realidade é uma luta interna e exaustiva. As pernas tremem sob o peso da pressão, e ele se sente cada vez mais à beira da desistência. Um close-up revela os detalhes de sua expressão, suor escorrendo, mandíbulas cerradas e um olhar focado que se debate entre a determinação e a dor lancinante. Enquanto os outros corredores passam ao seu lado, a distância para a linha de chegada se torna um abismo intransponível. Um grito surdo emerge de seus lábios, uma mistura de frustração e sofrimento. Mas diante de tudo isso, algo dentro dele ainda arde, e mesmo que seus pés doam como se estivessem em chamas, ele ergue a cabeça, olhando para o que ainda resta do caminho. A multidão grita seu nome e, em meio ao caos, ele toma uma respiração profunda antes de decidir dar mais um passo. Os músculos protestam, mas o movimento surge como um raio de vontade. Um último impulso, e ele começa a correr novamente, não apenas por conta da corrida, mas por tudo o que esse momento representa. Nos dias que antecederam a corrida, Tom ignorou sinais claros de cansaço. O despertar antes do amanhecer se tornou uma rotina, sem espaço para descanso. Em flashbacks, sua figura solitária é capturada enquanto ele executa repetições extenuantes, os tênis batendo firmemente no asfalto, como se cada passo fosse um ato de rebeldia contra seu corpo. As vozes do treinador ecoam em sua mente, uma mistura de advertência e preocupação. Você precisa descansar, Tom. O corpo precisa de tempo para recuperar. Mas, em vez de ouvir, ele acelera, determinado a superar suas próprias limitações, a se provar. O suor escorre pelo seu rosto, a respiração se torna mais pesada, mas ele se recusa a parar. Sombras de amigos se aproximam, tentando convencê-lo a reduzir o ritmo, mas Tom os ignora, focando apenas no horizonte. O desdém pelas mensagens de alerta se transforma em um dilema interno, enquanto a solidão do seu esforço é opressiva. Cada dia sem descanso se acumula, plantando sementes de arrependimento sob a pele. A decisão de continuar, ignorando os sinais de seu corpo, ecoa como um aviso fatal, por na última corrida antes da maratona, sua mente está ocupada com a imagem da medalha, enquanto o corpo protesta, e a linha de chegada começa a parecer um sonho distante. Agora, diante da dor que ele criou, a realidade se torna inegável. O preço de sua determinação cega está prestes a ser cobrado. As corridas pela manhã tornaram-se um ritual solitário, e a ausência de Lucas na jornada do lado era um eco profundo de uma amizade desgastada. Flashbacks surgem, revelando conversas tensas entre os dois, onde Lucas, com um olhar preocupado, implora: Tom, você precisa parar. Isso não é saudável, estamos perdendo a diversão. Mas as palavras se dissipam como vento e Tom, absorto em sua busca incessante por vitória, desvia o olhar, se recusa a ouvir. O entendimento que antes unia os dois se transformou em uma barreira, um muro que Tom construiu sem perceber. Os treinos se tornaram o único foco, enquanto os momentos compartilhados se enterravam sob a pressão do tempo. Um dia, em um parque, Lucas tentou vê-lo, mas a frustração transparecia ao perceber que Tom estava mais distante do que nunca. A rejeição de sentir culpa pela falta de atenção ao amigo se transformou em uma armadura, e assim, a relação entre eles foi se diluindo. Agora, enquanto ele se esforça para completar a maratona, a verdade bate à porta. A busca por uma medalha não vale a pena se não há ninguém para compartilhar a conquista. O peso das suas decisões se torna claro, e ele se pergunta se, ao final, valeu a pena sacrificar a amizade que significava tanto. As cãibras atacam com uma brutalidade inesperada, como se cada músculo estivesse em constante rebelião. Tom tenta se manter em pé, mas seus pés parecem colados ao chão, arrastando-se lentamente, a cada movimento um lembrete do preço de sua determinação.
O suor escorre por seu rosto, misturando-se com as lágrimas que ele tenta reter. O desespero começa a se infiltrar. O murmúrio da multidão se torna um zumbido distante, enquanto cada esforço para avançar pesa e ameaça quebrá-lo. Ele se lembra das conversas com Lucas, a voz preocupada do amigo ecoando em sua mente. Você precisa ouvir seu corpo, Tom. Mas neste momento, a única coisa que ele ouve é o som de sua própria respiração, ofegante e irregular, e o impulso irracional de continuar. Passos vacilantes e tremores se intensificam, e o medo de falhar começa a ganhar força, como uma sombra crescente em seu peito. Ele hesita, seus olhos vacilam em busca da linha de chegada. Mas diante de tudo isso, a resistência interna se acende. Tom grita para si mesmo, um grito silencioso que ressoa na profundidade de sua alma. E com um esforço titânico, ele avança, corpo e mente unidos por um último lampejo de bravura. Um pé à frente do outro, os músculos tremem, mas ele vai, desafiando cada dor e dúvida. A linha de chegada ainda está longe, mas agora a determinação dele luta contra cada cãibra, desafiando as limitações que o cercam. Enquanto os músculos de Tom gritam e sua mente zomba dele, um silêncio interno o envolve. Ele fecha os olhos, e a corrida se transforma em uma tela onde memórias perdidas desfilam. A imagem de Lucas, rindo ao seu lado durante os treinos, surge com uma clareza dolorosa. Você precisa ouvir seu coração, Tom. Não deixe as medalhas tornarem-se mais importantes que os amigos. As palavras ecoam em sua mente, um lembrete cortante do que ele desprezou. O campo onde costumavam correr juntos aparece vívido, a amizade deles pulsando em cada risada compartilhada. Um momento de simplicidade, de alegria, agora manchado pela busca insaciável de ser o melhor. A distância entre eles se torna um abismo, e a vontade de ir além se transforma em um peso carregado de arrependimento. Ele sente a necessidade de mudar, de não só correr, mas de reconectar-se. O calor das lágrimas se acumula sob suas pálpebras, e o desespero de perder essa amizade se torna mais palpável que a dor física. Com um movimento brusco, ele abre os olhos, o foco agora não apenas na corrida, mas na promessa silenciosa de reconstruir o que foi perdido. E assim, ele avança com determinação renovada, não apenas em busca da linha de chegada, mas na esperança de reconquistar um amigo. O esforço que Tom fez para se manter em pé se transforma em uma batalha perdida. Enquanto avança, a dor explode em seu corpo, e cada passo se torna um tormento insuportável. A linha de chegada parece mais distante do que nunca, e o desespero se instala em seu peito como uma serpente ameaçadora. A multidão, que antes vibrava, agora observa em silêncio. O murmúrio se transforma em uma onda de choque, como se o tempo tivesse parado. Sussurros de preocupação flutuam pelo ar, enquanto suas pernas finalmente cedem e ele cai de joelhos, o chão duro se aproximando rápido demais. O impacto é brutal, e a mente de Tom é um turbilhão, uma mistura de frustração e não aceitação. Ele olha ao redor, os rostos da multidão agora embaçados, em um mundo onde os gritos já não têm som. O desespero grita mais alto que a dor, um sentimento avassalador. E em uma fração de segundo, ele se vê à beira de desistir, preso entre a luta e a aceitação de sua queda. Mas, mesmo nesse abismo, um lampejo de determinação surge. Ele aperta os punhos, a sensação do chão frio sob seu corpo o ancla ao presente, e ele se recusa a permanecer ali, derrotado. Cobrindo a dor com a força de sua vontade, Tom revela a resiliência que ainda reside dentro dele. Um último suspiro de coragem antes de tentá-lo novamente. Ofegante, Tom se força a olhar para frente, a linha de chegada ainda distante, mas agora marcada por vozes que ecoam em sua mente. O medo de falhar se infiltra, sussurrando dúvidas que desafiam sua determinação. E se você não conseguir, Tom? E se Lucas nunca perdoar? Cada pensamento é uma nova flecha, cravando-se em seus sentimentos de culpa. Ele se vê perdido entre o desejo de vencer e a dor causada pela ausência de um amigo. A imagem de Lucas desapontado aparece como um fantasma, trazendo um peso que ele não pode ignorar. A respiração se acelera, enquanto o coração de Tom batalha contra a tempestade interna, um lembrete constante de que o caminho da vitória não é apenas sobre conquistas pessoais. Em meio ao caos, ele sente a pressão aumentar. A corrida, a medalha, a amizade.
De repente, algo dentro dele se agita, uma faísca de clareza em meio ao turbilhão. Com um movimento resoluto, ele levanta uma perna para avançar, rejeitando as vozes de dúvida, decidindo que não importa o resultado. O que realmente importa é estar presente, e com essa decisão, ele dá um passo à frente. Um ato de coragem que desafia suas incertezas. O peso da queda ainda ressoa em seu corpo, mas a determinação começa a superar a dor. Com uma força renovada, Tom se ergue lentamente, como se cada movimento fosse um desafio contra suas próprias fraquezas. A câmera captura o momento em câmera lenta, focando em seu olhar decidido, que brilha com uma nova luz. Os rostos da multidão, antes esquecidos, agora se iluminam em um crescendo de apoio, cada grito se tornando um combustível que o impulsiona. A ideia de desistir se dissolve enquanto ele observa o horizonte, onde a linha de chegada o aguarda. Uma onda de energia percorre seu corpo, e ele sente a conexão não apenas com a corrida, mas com as lembranças de Lucas e a amizade que ainda pode ser resgatada. Com o último bufo de ar, ele avança, os pés batendo contra o chão com força, cada passo ressoando não apenas como um movimento de corrida, mas como uma afirmação de que, apesar das quedas, ele ainda pode se levantar. O caminho à frente é desconhecido, mas, nessa nova jornada, a corrida se torna um símbolo de sua luta não apenas pela vitória, mas pela relação que ainda pode ser restaurada. A linha de chegada se aproxima, e Tom sente a energia pulsar em seu corpo. Cada passo agora é um testemunho da luta que passou, os músculos ainda pesados, mas com uma graça renovada. A multidão vibra, um mar de vozes que o envolve e incentiva, como se cada grito o empurrasse para frente. As lembranças das conversas com Lucas se transformam em um hino de força, ecoando em seus ouvidos. Valorize o que importa, sempre. Lute por isso. Ao passar pela última milha, o medo se dissolve, substituído por uma determinação que arde como nunca antes. Ele se vê não apenas correndo, mas reconhecendo tudo que realmente importa. A amizade, as memórias, a conexão. Uma música crescente atinge seu clímax, acompanhando seus passos firmes no ritmo da esperança. E quando o desespero tenta retornar, Tom simplesmente sorri. Ele sabe que já venceu uma parte maior da batalha, e com o último empurrão de energia, ele acelera, um símbolo da resiliência que não pode ser quebrada. Com o coração acelerado e a mente clara, ele avança, pronto para cruzar a linha de chegada, não apenas como um corredor, mas como um amigo restaurado. Ao cruzar a linha de chegada, um peso é levantado dos ombros de Tom, como se o próprio ar estivesse energizando seu corpo cansado. Ele levanta as mãos para o céu, em um gesto de gratidão e entrega. As lágrimas escorrem pelo rosto, brilhando como pequenas estrelas sob a luz do sol. O eco da multidão se transforma em um coro, cada grito de celebração ressoando em seu coração. Essa não é apenas uma vitória física, é um novo começo. A promessa silenciosa de reconectar-se com Lucas emerge em sua mente, cada lágrima representando o desejo de restaurar a amizade. O passado doloroso se transforma em combustível para o futuro, e cada batida de seu coração parece sussurrar palavras de esperança. Com um sorriso que reflete sua renovada determinação, ele se vira em direção à multidão e, em um gesto quase simbólico, aponta para o horizonte, sinalizando que a jornada apenas começou. Hoje não marca o fim, mas o nascimento de novas possibilidades onde cada passo será guiado não apenas pela busca por medalhas, mas pelo valor das conexões que realmente importam. Se essa história ficou com você por alguns instantes, talvez um gesto simples ajude outras pessoas a encontrá-la. Um like, uma inscrição ou apenas o silêncio